Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Tomara que estén bem. Saúde também. Está mudando o clima, está mais frio, mais úmido. E bom que o Senhor cuide de cada um de vocês, de suas famílias. E obrigado novamente ao pastor, à igreja, pela oportunidade que dá a mim e a minha esposa de servir acá na igreja. E para nós é um privilégio, sempre uma bênção, poder tentar ser simplesmente um canal, um instrumento de Deus para talvez transmitir algumas bênçãos do Senhor. E tomara posso orar por nós também para que Deus nos ajude, irmãos. Sempre precisamos oração. E bom, estamos estudando na escola dominical a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E já vimos algumas verdades, sim, com respeito à doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não sei se lembra até agora algo. Lembra? Quem compartilha? A direção de superar. Amém, sim. A parte da tentação de Jesus no... Sim. É quando ele é tentado, né? E alguém quer participar. É importante, irmãos, estudar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque de isso depende, de alguma maneira, como nós levamos a vida cristã, do conceito que temos. Um conceito abstracto, porque quando falamos de Cristo estamos falando do nosso Salvador, nosso advogado, nosso amigo, melhor amigo, nosso consolador, nosso mestre, aquele que nos ajuda, nos suporta nas aflições, nos consola, aquele que está conosco sempre. Ele prometeu, estará conosco todos os dias até o final, diz, do mundo. Então, não somente estudamos um conceito abstracto, irmãos, estudamos uma pessoa, o caráter do nosso Senhor. E para isso, sim, precisamos tempo, vir à igreja. Se o tempo devocional também pode repassar um pouquinho, talvez com sua palavra, a Bíblia, ler e não esquecer, irmãos, que disso outra vez vai depender como caminhamos a vida cristã. Não vai ser perfeito, mas nos vai ajudar a entender que temos um relacionamento, como se falou alguma vez, com o Senhor, e o alicerce desse relacionamento é o amor, sim? E agora, ao alicerce, se podemos ir um pouquinho mais aprofundando do amor bíblico, é a liberdade. Concorda? Uma vez estava, lembro, com uma igreja fora aqui do Brasil, em outro país, e o moço perguntou: por que o Senhor, se ele sabia que Adão e Eva iam pecar, por que criou e permitiu isso e todo o que aconteceu até agora? Bom, nesse momento, às vezes, pensa e ora, e orei: Senhor, dá-me uma resposta, porque esse moço não era salvo, depois aceitou o Senhor. Como posso ajudar ele para talvez não confundir mais, não? E falei: porque o Senhor não criou robôs, porque Deus não é um ditador, Ele não obriga ninguém. E Ele deu essa liberdade à criatura de elegir. Tanto que um dia entendi também que o inferno, o Senhor, o Deus da Bíblia, criou o inferno por amor. Vai surpreender isto, talvez me surpreendeu a mim quando eu leí isto em um livro. É um livro, eu não tenho tanta fé para ser ateu, escrito por Frank Turek e Norman Glaser, são os autores. Então, uma parte do livro escrevem eles que o inferno foi algo que Deus criou por amor. E eu, como que isso? Eu preciso entender.
E claro, por quê? Porque Deus não vai obrigar a ninguém a estar com Ele. E tinha que haver um lugar para aqueles que rejeitaram ao Senhor, o inferno. Então, o alicerce do amor, irmãos, é a liberdade. Satanás sempre busca escravizar as pessoas. Ele é o ditador. Ele precisa obrigar, manipular, enganar. Mas Deus não. Deus deu a liberdade e é uma mostra de seu amor. Ele gostaria que, como um relacionamento, a pessoa escolhera, sim, a outro, o parceiro, a parceira, por amor. E aí está a liberdade e vemos aí o que Deus fez conosco. Eu lembro uma história dos Estados Unidos, tempo, muitos anos atrás, não? Agora, quando tinha a escravidão. E uma vez estavam vendendo uma menina de pele oscura como escrava, e estavam os homens lá com maus desejos, porque era muito bonita a menina, a moça, para comprar ela. E então estavam oferecendo aí como no mercado para vender como uma mercadoria. E apareceu um homem rico e ofereceu muitíssimo mais que os demais que estavam pretendendo comprar a moça. E então venderam a moça a esse homem rico, mas ela muito revoltada, muito amargurada, dor em seu coração por como estava sendo tratada. Já quando estava no carro do homem indo-se, o homem que pagou por ela falou: eu nunca vou servir a você, ainda que você pagou por mim, eu não vou servir a você. Muito brava, muito irada contra ele. E no carro, seguiu o carro, e num momento o homem rico fala à pessoa que dirigia o carro que parasse. Para, falou. E abriu a porta e falou à moça que pode sair. A moça, confundida, sai do carro. Ele não falou nada e o carro seguiu o seu caminho. E a moça começa a correr detrás do carro e alcança o carro, diz: pare. Para o carro, o homem rico abre a porta e a moça, chorando, diz: agora eu quero servir ao Senhor por amor. E é o mesmo que faz nosso Senhor. Ele pagou o preço, Ele nos deu a liberdade do pecado, nos libertou do inferno, do Satanás, porque nós um dia acreditamos no Evangelho. E agora Ele espera que, usando dessa liberdade, desse livre-arbítrio, se quer falar também este termo, nós escolhemos o Senhor. Mas, como diz Paulo, sou escravo por amor. Ninguém obriga ao apóstolo, ou ninguém deveria nos obrigar a nós a poder estar servindo ao Senhor e passar tempo com Ele, conhecer Ele, falar que amamos Ele. Talvez já algum dia cantou, o Senhor estava sozinho em seu quarto e falou: Senhor, eu vou cantar ao Senhor. Ou talvez já falou: eu te amo, não entendo por que acontece todo isso, mas eu te amo. Ou ainda que está muito angustiado por as situações que vive, mas Senhor, sabe meu dor, mas ainda vou dar um sorriso ao Senhor. Este sorriso é para o Senhor. Então, isso tenta, irmãos, a palavra de Deus explicar sobre nosso relacionamento com Cristo, e que o alicerce outra vez é o amor, e o alicerce do amor, irmãos, é a liberdade. Por isso há um lugar eterno onde vamos estar com o Senhor pela eternidade, desfrutando das bênçãos. E também tem outro lugar, o lugar de tormento, onde vão ir aqueles que exerceram sua liberdade de escolha. E Deus permitiu isso outra vez, porque Ele ama as pessoas. E Ele não obriga, mas Ele gostaria. Agora, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Não vá para lá, mas eu vou ler, só estamos lembrando, isto é uma introdução. O apóstolo Paulo, irmãos, acredito que ele é o máximo, talvez discorda comigo, mas
não tem problema, é o maior teólogo para mim, de todo o Novo Testamento. ¿Sí? E ele escreveu a verdade bíblica que Jesus morreu por todos. Isso é bíblico. Agora, não todos vão acreditar no Senhor, nem vão querer, ainda cristãos, não vão querer conhecer ao Senhor, aprofundar esse relacionamento, está bem? Mas ele escreve que o Senhor morreu por todos, e essa é a verdade bíblica. Também tem passagem na Bíblia onde fala que o Senhor especificamente deu sua vida por sua noiva, que é a igreja. Por isso diz que a noiva de Cristo foi comprada ao preço da sangue do Senhor Jesus. Mas também Paulo não fica somente nestas verdades, sino que ele personaliza o sacrifício de Cristo. Faz já dirigido a ele mesmo, por isso em Gálatas 2:20 diz: "Yo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse vivir que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim." Em outras passagens, Paulo diz: Cristo morreu pelo mundo, morreu pela igreja, mas agora diz: Cristo morreu por mim. E lembro quando o meu pastor explicou isso, mas outros pastores, eu lembro, alguém deles falou: pode escrever aí seu nome. E eu escrevi: Cristo morreu pelo Dani. Talvez seria bom que escrevera. Lembre que Paulo personaliza, mas também para que nós personalicemos isso. Não somente estudar isto como uma teologia, ele morreu por todos, morreu pela igreja, mas morreu por mim, morreu pelos irmãos. Em sua mente, em seu coração, nos dias da cruz, cada um de vocês estava presente. E isso fez por amor. Agora, ele quer que sirva a ele, sim. Ele quer que seja fiel, sim. Mas ele não vai obrigar. Ele gostaria, mas como alicerce do amor e a liberdade, ele ainda espera que nós escolhamos ele. E irmãos, e ele foi totalmente honesto quando veio aqui o Senhor. Ele falou: no mundo vas ter aflições, vas sofrer. Agora mesmo muitos estão sofrendo. Vas ter decepções, vas ter enganos, pessoas vão trair, pessoas vão machucar, e nós mesmos sabemos que fazemos também isso. Então, para que surpreender, o Senhor diz: olha, no mundo teria aflições, mas confiem, porque eu venci o mundo. Então ele já teve a vitória sobre todo isso na cruz e sobre todo na sua ressurreição. Então, quando alguém sofre e tem uma situação difícil em sua vida, Deus não tem a culpa. A fonte do sofrimento, a fonte de toda a maldade é o pecado que entrou pelo homem, e sabemos que é Satanás quem causou isso quando tentou o homem, e o homem foi responsável também. Então, mas quando acontece isso, ninguém culpa Satanás. Todos estamos pensando: por que Deus? E a pessoa fica irada com Deus e já não vem à igreja, já não ora, já não lê a Bíblia, até que entende. E Deus pacientemente ajuda essa pessoa a sarar emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente, e para que a pessoa, outra vez em liberdade, escolha o Senhor, que sempre esteve aí, que nunca deixou. Então temos que fazer balance, irmãos, em nossas vidas. Talvez assim como os filmes, ¿sí? Ir hacia o passado e olhar tanta situação, dor. E sabe quem esteve presente em todo isso? Essas situações? Deus, o Senhor Jesus esteve presente. Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. Então, se Ele já esteve no passado e está hoje, Ele vai estar até os dias em que Ele decida nos levar ou voltar para buscar-nos. Então, por que não elegir a Ele? Ainda sabemos que há sofrimento, mas outra vez, irmãos, o sofrimento causa do pecado, e Deus não causou pecado, ao contrário, Ele vem para resolver tudo isso.
Eso puede nos ayudar, hermanos, a no victimizarnos, porque ese es el problema muchas veces. Coloco como víctima. Yo lembro mi pastor cuando buscaba conselho, él escutaba, él es muy sabio. Él sufrió a perda de un filho, su filho morreu. Se contara ese testimonio, muchas cosas que pasó. Muchas veces él consolaba, él tiene ese don de misericordia. Él llora con que llora, ríe con que ríe, mas às veces decía, bem-vindo à vida, bem-vindo ao ministério, bem-vindo ao casamento. Así es. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a no estar en esa posición y saber que solamente tuve un inocente, tuve a alguien que no merecía sufrir, que ese fue el Señor Jesucristo. Él le vivió a vida que nos merecíamos vivir, una vida miserable, se humilló, para dar a nosotros a vida que nos no merecemos. ¿Ya pensó en eso? ¿Quién de nos merece o céu? ¿Quién de nos merece, hermanos, tantas bênçãos? Desde que venho de onde eu moro até aqui, eu não contei, mas tentei contar pelo menos uns 25 barracas em todo o caminho de pessoas que estão morando na rua. E acredito que todos temos um teto em casa assim. Temos muitas coisas para dar graças ao Senhor e dizer: Senhor, eu te amo, me perdoas. Obrigado, obrigado, obrigado. Y otra vez no victimizarse, hermanos. Sé que esto no es Biblia o que estoy falando, voy a falar agora, o que falei sim, mas agora na Segunda Guerra Mundial tive um judeu muito famoso depois disto, porque ele escreveu vários livros e no Holocausto mataram a sua esposa, seus familiares, todos. Só ficou eles, e parece ser que diante dele a seus pais. Então ele foi o único sobrevivente. O nome dele foi Viktor Frankl e escreveu vários livros a propósito da vida. Claro que pode encontrar algo de Deus aí, mas não especificamente o Senhor. Poderia ser útil até certo ponto, mas não é um livro cristão. Mas algo interesante de él es que le preguntaron una vez cómo él sobrevivió a esto, sin comer, sin bañar, siendo espancado y oleando a muerte de todos sus familiares. Y él le faló que intentaba olear todo eso que estaba pasando él como un observador de su propio sufrimiento. Quiere decir que él no se victimizó. Y de alguna manera, bueno, la Biblia dice que los filhos das sombras, ¿sí?, son más astutos que los filhos da luz. A veces, personas que no tienen a Dios, a veces se entienden algunas verdades y se comunican, y Dios permite eso, porque ese es el ejemplo del Señor Jesús. En ninguna parte de la Biblia va a olhar que el Señor tiene una autoestima baja o victimizoso o sintió dor de él mismo. Nunca queixou. Y una vez preguntaba al Señor ¿dónde mora? Falou: Señor, vengan y vean. Y acredito que pues no era una casa. Y él le falou que no tenía ni una almofada para colocar a cabeza. O Rei do Rei, o Señor de Señores, no tenía nada en este mundo. Al menos algo considerable material. Y hermanos, entonces, ese es el ejemplo de nuestro Señor. Por eso estamos estudiando a Él, aquel que se humillóse para nos dar la vida eterna, aquel que ya tiene la victoria, para nos ahora confiar en Él, porque dice la palabra de Dios que, hermanos, Él mismo falou: sin mí no pueden hacer nada, porque, hermanos, todo o que nós temos, a salvação, a redenção, este tempo que nós estamos santificando, a glorificação, é com a ajuda do Senhor. Todo foi alcançado por Cristo, diz, e gratuitamente, por graça, por meio da fé. Então, o que podemos fazer sem o Senhor?
Ele falou a verdade, então precisamos Ele em cada momento. E nada mais que às vezes o crente, e eu falo por mim também, irmãos, não entendemos a Deus como que interpretamos mal. Sim, por isso precisamos ler a palavra, estudar, pedir ao Espírito que ajude a entender. Uma vez um autor também muito conhecido nos Estados Unidos, ele escreveu um livro, Conversações com Deus, interessante também. E perguntaram qual seria a mensagem de Deus, se pudiera transmitir uma frase, qual seria a mensagem de Deus? Eu estava pensando, talvez, eu amo as pessoas, ou eu morri por vocês, mas ele falou assim, que talvez a mensagem de Deus seria, me interpretam mal. Então, por isso, irmãos, a importância de estudar a palavra e neste momento, neste tempo tão especial, estudar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é aquela pessoa que tanto nos ama, que ainda depois do sacrifício da sua ressurreição, diz que está dia e noite intercedendo diante do Pai. Sim? Porque o inimigo, ele prepara armadilhas, ele faz tudo. Prepara a armadilha, caímos na armadilha, tira foto, faz tudo e agora vai ao Pai e acusa e diz que o Senhor está intercedendo por nós, defendendo. E qual é a defesa do Senhor? Sua sangue, que nos limpa de todo pecado e não há mérito em nós, ele é todo para nós, como diz o apóstolo Paulo. Então, isso é importante, irmãos, entender, lembrar e que, portanto, Cristo deve ser central na vida do crente. Não trata-se somente de nós, de nossos familiares, ainda que amamos, aos parceiros, aos filhos, aos pais, muitos familiares, mas começa em Cristo. Bom, vamos a ver aqui umas imagens. A irmã, por favor, me ajuda. Conhece esse quadro, essa pintura? Talvez seja a pintura mais famosa, não? A de Duarte Ocidental. É a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Está isto no Museu da Nossa Senhora da Graça, em Milano. É um fresco, por isso está deteriorando-se, porque quando este pintor pintou isto, fresco significa que o pintou a pintura em a parede úmida, por isso é fresco. Então, mas está a umidade causando aí estragos. Agora, por que queria, talvez fixe isso como parte da mensagem? Não uma pintura bíblica, irmãos, porque o Senhor Jesus, acredito que não foi assim, entende? Não foi assim. Mas a costume era dos artistas pintar, por exemplo, temas bíblicos conforme a seu tempo. Por isso estão usando as pessoas aí, os discípulos, roupas do tempo de Leonardo da Vinci. É um salão do Renascimento. Esse não é, assim não foi a última ceia do Senhor. Em Israel não tinha isso. Uma mesa tampouco. Provavelmente o Senhor comeu no chão com os seus discípulos e não uma mesa assim. Mas o que é interessante disto, irmãos, é que se olha, o Senhor está no centro. Sim? Agora, Leonardo da Vinci, não vou fazer uma apologética da moral dele, eu não sei muito, estudei sua arte, mas não muito a moralidade. Tem artistas muito bons, mas talvez não são muito bons exemplos como pessoas. Mas ele entendeu algo aqui e de fato, já escutou o Código da Vinci, ou leu esse livro, ou viu o filme? Não? Muito conhecido. O escritor um homem chamado Dan Brown escreveu um livro chamado Código da Vinci. É um livro muito blasfemo, então não é bom, porque quando ele escreve diz que ao lado direito do Senhor vê o discípulo supostamente que Leonardo pintou, João, mas Dan Brown falou que essa era Maria Magdalena. E então que Maria Magdalena teve um caso com o Senhor Jesus e teve uma descendência. Então esse homem misturou verdade com mentira, o mesmo que faz Satanás. E sabe que nesse tempo que saiu, muitas pessoas acreditaram nisto.
E é triste porque, bom, isso não diz a Bíblia. Esse homem não é crítico de arte, não é historiador de arte, ele não faz nenhum estudo acadêmico, ele inventou isto e as pessoas que não sabiam fizeram isto. Agora, olha o seguinte: isso é o que tentou fazer Leonardo da Vinci, colocar a imagem de Cristo como no centro de todo. Sim? Entendeu que talvez para aqueles que acreditamos nele, Cristo é o centro da vida. E é o que estamos falando, mais ou menos agora intentamos falar. E agora é importante a centralidade de Cristo. Agora, olha o que diz em João 14:6. Jesus disse a seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus deixa claro que não há outro caminho para a vida eterna que Ele, que chegar ao Pai, senão por Ele mesmo, pela fé em Cristo. E Ele fala o seu caminho, a verdade e a vida. E o Senhor, irmãos, Ele cumpriu a vontade do Pai de recuperar aquilo que se perdeu, alguns que decidiram aceitar a Ele como seu Salvador, para que em algum momento, irmãos, esse logro do Senhor agora, que é o reino espiritual, possa ser entregado ao Pai. Olha o seguinte passado. Bom, o testemunho do próprio Senhor aqui primeiro, acerca dele, que ele é o caminho, sim? E pode ir ao seguinte, por favor. Aqui vemos, diz em 1 Coríntios 15, 27 e 28, diz: porque todas as coisas sujetou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se exceptúa aquele que lhe sujetou todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja sujeito em todas as coisas. Agora, esse é o testemunho que vemos do Senhor Jesus, e essa passagem fala acerca da obra do Senhor Jesus Cristo, Filho, em relação também ao Pai, que quando Ele alcance, diz aqui, recuperar todas as coisas, Ele entregará isso ao Pai, que é o reino, que entregará o Filho ao Pai. Sabe que é uma ordem que o Senhor estabeleceu em sua criação, e uma ordem de autoridade. Por isso Cristo é a cabeça, diz, sim, da igreja. Cristo é a cabeça do lar, o marido, depois os pais, os filhos, e sempre assim. Então aqui, irmãos, o significado dessa frase vamos ver aqui com os termos em vermelho para entender de quem está falando. Diz 1 Coríntios 15, 27 diz: porque todas as coisas, ou seja, o Pai sujeitou debaixo de seus pés, de quem? De Cristo. Mas quando a Escritura diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, submetidas a Cristo, claro está que se executa aquele o Pai que lhe sujeitou todas as coisas a Cristo. E quando as coisas estiverem sujeitas a Cristo, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele, diz, será sujeito ao Pai. O Filho, outra vez, se sujeitará ao Pai. Que todas as coisas lhe sujeitou a si mesmo, a Cristo. Tudo em todos. Então aqui escrevi embaixo, Paulo afirma inequivocamente que chegará o dia em que Deus Pai será todo em todos, sem a necessidade de o caminho, como fala o Senhor, Ele é o caminho, ou de qualquer tipo de intermediário, porque na eternidade futura o Filho entregará todo isso que ele alcançou pelo seu sacrifício, sua ressurreição ao Pai. E isso não é outra coisa mais que humildade. E por que razão, irmãos? Aqui diz em versículo 24, 1 Coríntios 15, 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. Potestade e força. Então, quando a luta que agora está tendo na criação, no mundo do bem e do mal terminar, todos os inimigos do Senhor serão derrotados. Diz que Cristo, o Filho, entregará o reino ao Pai.
Entonces, como papel de mediador de Cristo concluido, mas no su naturaleza va a permanecer por la eternidad, su naturaleza humana que Él tuvo cuando encarnó, mas cuando ya luta entre o bien y o mal termine, dice, o Filho entregará o reino ao Pai. Irmãos, e diz a palavra de Deus segundo o profeta Isaías que agora nessa eternidade futura será o Pai que ensine diretamente a seus filhos espirituais. Posso voltar? Sim. Isaías 54:13. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Agora, e somente lembramos isto para ter, irmãos, valorizar o que o Senhor Jesus está fazendo e fez por nós. Porque diz a Bíblia que nadie pode olhar ao Pai, Deus, mas diz que nós olharemos um dia. E será o próprio Pai que ensine, diz, a seus filhos, quando o Senhor Jesus entrega o reino ao Pai. Agora, irmãos, Cristo é o centro do cristianismo. Cristo é o centro, irmãos, da vida do crente, porque, irmãos, não há uma religião, não há grupo onde o líder seja o centro realmente da devoção, do culto. Somente o cristianismo é no cristianismo onde encontra-se o centro realmente uma pessoa, e esse é Cristo. Posso ir ao seguinte versículo? Ou são duas, ou três, ou não sei. Vamos ler duas. Colossenses 1:18 diz: E Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e primogênito dos mortos, para que em todo tenha preeminência. E 1 Coríntios 2:2 diz: Porque nada me propus saber entre vós, falando aqui o apóstolo Paulo, sino a Jesus, Cristo e crucificado. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o centro do cristianismo. O centro do cristianismo, irmãos, não é aquele que serve, não é a igreja, é Cristo. Agora, Cristo, irmãos, também vamos ver na palavra que é o centro do universo. Pode ir, irmão, por favor, seguinte versículo, diz o passagem, Colossenses 1:15-17, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, todo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Cristo é o centro do cristianismo, e Cristo é o centro de toda a criação, de todo o universo, conhecido e não conhecido ainda pelo homem. Agora, tem um livro, Os Mistérios do Cristianismo, onde o autor escreve o seguinte, deixe-me ler aqui, eu coloquei, diz: assim como o Sol está no centro dos planetas, Cristo é encontrado no meio das criaturas como o coração da criação, do qual Ele derrama luz, vida e movimento para todos os seus membros, e para o qual todos gravitan para que nele e por meio dele possam reposar em Deus, para dar nele e por meio dele a Deus a glória que Ele exige de sua criação. Cristo é o centro do cristianismo, irmãos. Cristo é o centro do universo, da criação. E, irmãos, se também vemos na realidade, inclusive do mundo secular, Cristo é o centro da história. Quando falamos de um evento histórico, falamos antes ou depois de Cristo. Às vezes alguns colocam AD, Anno Domini, ou Ano do Senhor. Mas, irmãos, a história da salvação, irmãos, se orienta desde a criação. Desde a criação, o paraíso da queda, até a cruz. E agora, neste futuro que já passou da cruz, nós também voltamos à cruz de Cristo. Irmãos, todo apunta retrospectivamente a isto que o Senhor Jesus fez. Inclusive vemos isso em Apocalipse, irmão. Em Apocalipse 22:1 diz: 22:1, e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A história da salvação, irmãos, então centra-se, foca-se, centraliza-se, estamos falando
na pessoa do Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Agora, irmãos, Cristo é o centro do cristianismo, é o centro da criação, irmãos, e também é centro da história e é o centro da geografia, inclusive. Vai haver um dia onde o Senhor fará um juízo, um julgamento dessas nações, e por extensão também fala de outro juízo, o juízo do grande trono branco, e onde diz que no juízo das nações, sim, o juízo das nações, Ele colocará as ovelhas, diz, à sua direita e os bodes à sua esquerda, estando o Senhor no meio de eles. Olhe Mateus 25, 32 ou 35, diz, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá aos reis e aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, e era estrangeiro e hospedaste-me. E aqui no mesmo capítulo, mas pode ir, irmã, a seguinte, por favor. Diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, primeiro falou à direita, agora à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me diste de comer, tive sede e não me diste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe respondendo, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então les responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Inclusive, irmãos, nestas passagens entendemos que Ele é o centro da geografia, irmãos. Quando Ele vai julgar aos bons e aos outros que irão para o tormento. E agora, irmãos, não vou concluir, mas podemos falar o seguinte: Cristo é o centro da nossa vida cristã. E, irmãos, João capítulo 14, versículo 20 diz o seguinte: naquele dia, diz aqui, conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aqui está falando o Senhor Jesus Cristo. E de alguma maneira aqui João, como Paulo, também descreve explicitamente toda a trajetória da centralidade de Cristo em nossa vida cristã. Agora, irmãos, quando o Espírito Santo nos batiza, quando somos salvos, sim? Ele nos batiza no momento da salvação e faz a nós, ao crente, parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:13 diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Agora, irmãos, e todos somos batizados nesse Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, mas a Bíblia também aclara especificamente em quem, aquele que morreu, sacrificou por nós para dar-nos a vida eterna, o próprio Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3:27 diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Por isso, irmãos, a centralidade do Senhor Jesus Cristo, que é o centro também do crente, da vida cristã, e Ele é a cabeça da igreja. Agora, sabemos que agora a igreja está sem cabeça, bom, digamos assim, de uma maneira perfeita, porque quando Ele venha pela noiva, se unirá em uma união íntima perfeita. Mas por enquanto, irmãos, deveríamos acreditar estas verdades, que Ele é nossa centralidade, o centro de nossas vidas, o centro da sua igreja. Não somente a igreja composta por todos os crentes, mas a igreja local. Então, até aqui, irmãos, no estudo. Muito obrigado. Deus os abençoe.